sua Bíblia, pegue ela em suas mãos, no livro de 2 a Reis, capítulo 4, por gentileza, versículo 25. Livro de 2 a Reis, capítulo 4, versículo 25. Amém? O livro de 2 Reis está antes do livro de 1 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 25. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 25. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram aí? Amém. Está escrito assim: e partiu ela então, e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis ali a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e disse: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Amém? Pode se sentar? Eu só quero ler isso com você. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, amados, eternos irmãos e amantes e professadores da fé pentecostal, indubitavelmente esse texto que nos traz a preço diante de nós é conhecidíssimo por aqueles que amam a palavra do Senhor. A saber, os irmãos, a palavra do Senhor é como um mar sem profundidade, ao qual você mergulha e não encontra o fundo. Assim é a palavra de Deus. Você encontra grandes tesouros nessa palavra, nessa Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém? Amém. E quando eu estava estudando essa mensagem, que eu estava pensando e Deus me trazendo a direção no que trazer, a minha casa é um cenário de um milagre de Deus. Deus me deu essa mensagem. Eu olhei para dentro desse contexto bíblico e eu fiquei imaginando. A mente era dividida em duas partes, uma parte para visualizar e outra parte para imaginar. E eu quero que você imagine comigo essa noite. Eu quero que você essa noite entre nessa história com a sua parte da sua mente da imaginação. Eu quero voltar algum tempo atrás, a qual essa mulher sunamita, ela se casa. E quando ela se casa, todo sonho de uma mulher quando se casa primeiro ela namora, noiva, depois ela se casa. E depois, quando ela se casa, o sonho de toda mulher é ter um filho, sim ou não? Sim. Toda mulher, o sonho dela é ter um filho. E a palavra vem nos dizendo que essa mulher, ela, todos os dias, ela encontrava com o profeta. O profeta passava na porta dela, ela chamava o profeta para comer um pão com ele. E ela um dia falou para o seu marido assim: olha, eu vejo que este homem que passa aqui é um grande homem de Deus. Amém? Mas por que eu quero trazer primeiro esse contexto? Primeiro, ser homem e mulher de Deus. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, homens e mulheres que adorem Ele em espírito e verdade, homens e mulheres que amam a verdade, homens e mulheres que falam a verdade, homens e mulheres que vivem a verdade, homens e mulheres que as pessoas olham e falam assim: ali vai verdadeiramente um homem ou uma mulher de Deus. Quando o sunamita, ela vira para o seu marido e ela fala isso, ela fala assim: olha, então já que ele é um grande homem de Deus, eu vou deixar ele passar uns dias aqui na minha casa. Entenda que ela vai lá, ela constrói um quarto para o profeta. Amém, igreja? E quando ela constrói um quarto para o profeta, ela coloca lá uma cama, uma mesa, um carçal, porque ela sabe que aquele homem é um homem de Deus. Um homem de Deus. Mas por que, pastor, que ela faz isso? Porque um homem de Deus, ele tem algo sobrenatural na sua vida. Me pergunta o que, pastor? O que, pastor? A presença de Deus. Todo homem, toda mulher de Deus tem a presença de Deus. Amém? Mas a palavra vem nos dizer que aquela mulher, ela era bem sucedida, uma mulher bem sucedida, seu marido bem sucedido, mas só que tinha um porém. Ela não tinha filhos.
Entenda que ela não tem filhos. E o maior sonho de toda mulher é ter um filho. E quando nós trazemos aqui nesse contexto, quando nós chegamos diante deste contexto bíblico, o profeta vira para o seu servo e fala assim: vou conjecturar. O que nós podemos dar para essa mulher? Ela tem tudo, bem sucedida. Olha, eu vejo que ela não tem um filho. Então o profeta manda chamar essa mulher. Quando essa mulher chega lá diante do quarto do profeta, o profeta dá ela um presente. Me pergunta: qual presente, pastor? Ele profetiza na vida dela. Sabe qual é o presente? Ele profetiza: daqui a um ano você terá um filho. Aquela mulher ri. Aquela mulher fala assim: como assim? Eu já sou velha, meu marido já é idoso, nós não podemos ter filhos. Eu não posso ter filho, porque nós já somos de idade. Mas eu vou dizer uma coisa para você: quando você vai de frente a um homem de Deus, uma mulher de Deus, aquilo que ele fala acontece. Aquilo que um homem e uma mulher de Deus fala acontece na sua vida. Então essa noite eu quero profetizar que o Deus, ele tem o melhor dessa terra para você. Porque Deus, ele tem um cenário de milagres na sua vida. Eu quero profetizar nessa noite que as portas vão se abrir aonde se fechou. Deus vai abrir porta onde não tem e vai derramar uma bênção. Deus faz na sua casa algo sobrenatural para acontecer na casa do outro. Entendeu? Entendeu? Não? Vou te explicar. Deus, ele faz um milagre acontecer na tua casa para que as pessoas venham e falem assim: quem é esse Deus que você serve? Quem é este aí que você anda com ele? Entenda isso. Entenda isso. Deus, ele é um Deus de milagre, sim ou não? Sim. Deus é um Deus de milagre, então ele profetiza um filho. A Bíblia vem falar que aquela mulher, um ano depois, aquela mulher se encontra grávida. Imagina. Glória a Deus. Aquela senhora, aquela barriga, andando e falando assim: esse aqui é um cenário Ei, Jesus. de milagres. Na minha casa. Esse aqui é um cenário de milagres. Chega o dia da criança nascer. Deixa eu te explicar algo que acontece. O dia que a criança vai nascer, não é como você está grávida e pega o Uber e vai lá para o Sofia Feldman, ou como é que chama lá? Lá vai sua casa, como é que chama? É o Sofia. Sofia, Risoleta, né? Não é dessa forma. Eles chamam uma parteira. Uma doula. Para quem não sabe, uma doula, ela sobe na barriga da mulher para a criança sair, tá? Não é? Jesus. É isso mesmo. Entendeu? Entendeu o que é uma doula? O que acontece? Chega a doula, chega a parteira, todo mundo lá, nasce uma criança. Todas as vezes que nasce uma criança, que ele é homem, a parteira sai lá de fora. Ela abre a porta um pouquinho e fala para o varão: Senhor, Deus visitou a tua casa. Esse homem sai correndo pela vila, esse homem sai correndo pela cidade gritando: Deus entrou na minha casa. Isso foi um cenário de milagres. Glória a Deus. Deus entrou na minha casa. Entenda isso. Porque todas as vezes que nasce um filho homem, há uma grande comemoração. Nasceu um homem. A palavra vem nos dizer que essa criança cresce. Essa criança começa a crescer. E certo dia o pai dessa criança fala com ela assim: hoje você vai trabalhar comigo. Vou te ensinar como que o homem pega pesado. Ele pega o menino, leva o menino para trabalhar. De repente, naquele lugar, o menino começa a ter uma forte dor de cabeça. E quando aquele menino tem uma dor de cabeça insuportável, ele olha para o pai dele e fala: pai, minha cabeça está doendo demais. Eu não aguento ficar aqui. Aquele moço chama um jovem e fala assim: leve ele embora. Ele vai embora. Quando ele chega em casa, a mãe se deita aos pés do seu filho e fica lá com o seu filho. E a palavra vem nos dizer que aquele jovem
ele morre. Para aquela mulher, o sonho dela acabou. Segundo alguns cientistas, segundo alguns estudiosos, aquele menino teve um derrame cerebral, morreu. Mas aí que está a história. Agora que começa a pregar. Ei, Jesus. Aquela mulher, Sim, Deus. ela pega aquele menino, deita na cama que era do profeta. E ela fala assim: estou indo eu à busca do milagre na minha casa. Estou indo eu buscar o milagre na minha casa. Aquela mulher sai daquele lugar, ela levanta, ela vai. E quando ela vai, ela sobe para o monte. Ela manda chamar o seu marido, pede ele um cavalo, e ela vai. Ela está indo no sentido, mas de repente ela começa a ir a pé. E ela sobe o monte, chega lá, vê Geazi. E quando Geazi chega perto daquela mulher, ele pergunta para ela: está tudo bem? E ela diz: está tudo bem. Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem. E com seu filho? Está tudo bem. Senhor, você deu um milagre na sua vida. Está tudo bem. Na dificuldade, ela está falando que está tudo bem. Glória a Deus. Só pode ser crente, gente. É verdade, tá tudo bem. Só pode ser crente. Que mesmo no problema, na dificuldade, na peleja, está tudo bem. Está tudo bem. Quando alguém perguntar como está a sua vida, você fala: está tudo bem. Glória a Deus. Como que está indo sua casa? Está tudo Bem. bem. Como está indo sua família? Está tudo Bem. Está tudo bem. Imagina só, aquela mulher daquele fala assim: está tudo bem. E disse ela: vai tudo bem. Glória a Deus. Sim, Jesus. Nós te adoramos. Imagina. Ela não quer falar com o Geazi. Geazi, para quem não sabe, ele é um discípulo do profeta, de Eliseu. Ele está sendo treinado para ser um profeta. Amém, igreja? Amém. Amém? Amém. Nessa época existia uma escola de profetas, então aquele que andava com profeta se tornava profeta. E nesse tempo que estava ali Geazi, e Geazi vira para aquela mulher: está tudo bem? Está tudo bem. Essa noite eu quero profetizar mais uma vez na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus, sim, Jesus. Aleluia. Que a partir de hoje, Oh, glória. tudo que é peleja na sua história, tudo que é provação, você vai dizer: está tudo bem, porque Deus vai transformar esse quadro em vitória. Deus vai transformar esse quadro num cenário de milagres da sua vida. Deus, ele vai fazer na sua casa para alcançar a casa de outras pessoas. Glória a Deus. Alguém aí? Glória a Deus. O primeiro passo, fala aí, seu irmão, o primeiro passo Primeiro passo. da mulher é buscar a Deus. O primeiro passo na dificuldade é vir buscar a Deus, igreja. O primeiro passo que você está passando por problema na sua vida é você estar na presença do Senhor. Quem vai resolver seu problema é só Jesus. Somente Jesus vai resolver seu problema. Amém? A mulher, ela partiu em direção ao homem de Deus. Mas por quê, pastor? Porque ela quer ver acontecer um cenário de milagre na sua vida. Ela quer ver acontecer um milagre na sua história. Deus está falando para alguém que essa noite Ele tem um tempo de milagre na sua história hoje. Hoje é noite de transformação. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de renovação. Hoje é noite de transformação. Hoje é noite de que Deus ele vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus vai fazer acontecer algo novo. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Jesus. Aquela mulher saiu à procura de um homem de Deus, versículo 25. E partiu ela então, e foi um homem de Deus. Lá no Monte Carmelo. O homem estava orando, o homem estava lá no monte buscando a Deus. Quero dizer uma coisa para você: profeta de antigamente não é igual profeta de hoje, não.
Profetas de antigamente passavam prova, passavam luta. Os profetas de hoje querem andar de carro importado, te pedir um pix. Eita Jesus. Tem uma igreja aí, eu não vou falar o nome, mas para você ir lá conversar com o pastor é R$900 depois, tem que pagar. Jesus, tem misericórdia. Tem que pagar. Igreja nova, grande, tem 1000 membros lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os profetas antigamente andavam era nu. O profeta antigamente era jogado nas covas dos leões, era queimado na fogueira. O profeta antigamente falava assim: no meu nome não vai chover, não chovia. Verdade. Ele nem falava no nome de Deus, ele falava no nome dele. Chovia não. 3 anos. Hoje os profetas de hoje é the king, the power, the off, the best. Jesus. Hoje os profetas hoje é assim. Mas aqui não. Aqui tem profeta na terra, meu querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele vira para Geazi e fala assim: Geazi, o sonho dela morreu. Quantas pessoas que estão aqui essa noite que estão achando que o seu sonho morreu? Quantas pessoas que estão aqui essa noite que estão achando que acabou? Quantas pessoas estão aqui que estão fazendo assim? Hoje é o último dia que eu vou no culto, acabou. Acabou. Mas Deus tem uma notícia para você essa noite. Hoje é noite de cenário de milagres. Glória a Deus. Glória a Deus. Acabou, pastor. Não tem mais jeito. Mas o profeta está aqui, ó. O profeta pega um cajado, dá na mão de Geazi e fala assim: vai lá, Geazi, correndo. Vai correndo. Pega esse cajado, põe no rosto do menino, que ele vai ressuscitar. Vai, Geazi. A mulher agarrou o pé do profeta e falou: não, vai o senhor. Ele: não, vai ele. Geazi foi. Geazi chega lá, pega o cajado, põe no rosto do menino, não aconteceu nada. Por que, pastor? Me pergunta. Por que, pastor? Porque ele liberou a palavra profética. É verdade. Eliseu, ele sai daquele lugar e ele vai. Eliseu, ele vai de encontro aos sonhos. Sabe que Deus está falando para alguém que essa noite, talvez você ache que teus sonhos acabaram. Talvez você ache que hoje é o último dia da sua vida. Mas Deus, ele tem uma promessa para você, um cenário de milagres na sua história de vida. Algo novo vai acontecer. Na sua casa, algo novo vai fluir. Algo novo vai chegar lá. A vitória vai chegar lá. A vitória começa com ação. Fala comigo, a vitória só acontece. A vitória só acontece Mediante ação e decisão. Amém? Glória a Deus. Por que, pastor? Porque não adianta você orar e não ter ação. Oração, ela vem num composto de conjunção de orar e ter ação. Não é? Tem gente que chega na igreja, primeiro chegar, põe o joelho no chão, ora 3 horas de joelho, antes do culto começar, pedindo a Deus um emprego. Mas meio-dia acorda. Arrumar emprego? Não. Vai? Não. Porque orar e ter ação. Né? Tem um ditado. Quem cedo. Como é que é? Me ajuda, igreja. Cedo madruga. Quem cedo. Deus ajuda quem cedo madruga. Hã? Ou então quem acorda cedo bebe água limpa. Não entendi. Deus ajuda quem cedo madruga. Quem É isso? acorda cedo bebe água limpa. Mas por que eu estou te falando isso? Ação e decisão. Primeiro você tem que ter ação. Primeiro você vai orar, mas você tem que ter ação. Verdade. E tem que ter decisão. Eu vou conquistar, eu vou fluir, eu vou lá, eu vou alcançar. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque Deus está te chamando você de vencedor. Glória. Deus ele não quer que você fique aí. Que crente minguado. Já viu um crente minguado? Já viu? Crente minguado? Ai, não sei. Será? Mas quando Deus está te dando a profecia que amanhã tudo vai mudar, pois você tinha pegado isso. Ei, Jesus. Amanhã tudo vai mudar. Glória a Deus. Tudo vai ser diferente. Amanhã na sua casa tudo vai ser diferente. Tudo vai mudar. A vitória começa com ação e decisão, igreja. Não fica parado chorando, não. Crente minguado, não. Vai à frente, vai à luta, vai à batalha. Levanta, pega
vencedor. O melhor de Deus está por vir. Aleluia, Jesus. O melhor de Deus está por vir. Fica parado chorando, não. Vai, se levanta e vai em direção ao seu milagre. Eita, glória. Ninguém merece. Aleluia, sim, Deus. Levanta a cabeça. Bate a poeira. Ergue a cabeça. Você não é um crente linguado, não. Você é vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu estou profetizando você hoje. Segundo passo, ela tem fé mesmo sem ver. Amém? Amém. No 26. Agora, pois, correu ao encontro a ela e disse: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela disse: vai tudo bem. É fé. Isso é fé. Porque vai tudo bem contigo? Tudo bem. Seu marido? Tudo bem. Seu filho? Ela na igreja. Mas ela foi firme, sim ou não? Sim. Está tudo bem. Na minha vida está tudo bem a partir de hoje, tá? Amém. Glória a Na minha Deus. casa está tudo bem a partir de hoje. Na minha família está tudo bem a partir de hoje. Tempo está tudo ao contrário. Mas eu sou profecia essa noite. Amanhã tudo vai mudar. Amanhã tudo vai ser diferente. Amanhã tudo vai ser transformado. Mesmo com o filho morto em casa, ela respondeu: vai tudo bem. Vai tudo bem. Geazi voltando com o cajado na mão, triste. Tu não é profeta, Geazi? Por que tu não profetizou? Imagina isso, igreja. Nossa, que Estou Deus. conjecturando isso, tá? Pega o cajado voltando, triste lá do deserto, andando. Pensando assim: não, tem que chamar Eliseu mesmo. Jesus. Igual como uma casa de demônio na casa de alguns, que eu liguei para aqui 3 horas da manhã. Liga, pastor, pelo amor de Deus. O dia do churrasco, nem chama. E de taça na picanha, esquece. Esquece, é. Amém? Amém. Nós temos que declarar que mesmo que está indo tudo ao contrário, amanhã tudo vai bem. Glória a Deus. Sim, Jesus. Pastor, está indo ao contrário na minha casa. Amanhã tudo vai bem. Tudo vai bem. O médico me deu um diagnóstico. Amanhã tudo vai bem, porque eu vou ser curado em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu filho não tem jeito mais. Deixa eu falar para você, não tem jeito para você, porque para Deus ele é um varão valoroso. E Jesus. Vaso de honra. Meu marido tem jeito mais, pastor. Não tem jeito para você, porque para Deus ele é um varão valoroso. Amanhã tudo vai bem. Nós vamos começar a declarar, mesmo que nós não estivermos vendo. Amém? Amém. Nós temos que crer. É fé. Tudo é possível, vai. Tem alguém com fé aqui essa noite? Então você tem que crer que amanhã tudo vai dar certo. Amanhã tudo vai dar. Amanhã tudo vai dar bem. Amanhã tudo vai estar bem. Amém? Amém. Amém. Terceira coisa. Aquela mulher, ela não saiu esparramando para o bairro. Que o filho dela morreu. Amém, igreja? Ela foi atrás de quem poderia resolver o problema. Ela foi atrás do homem de Deus. Amém? Ela não estava contando o bairro. Não. Ela deixou o menino lá e ela foi atrás de quem poderia resolver o seu problema. Proteja a atmosfera espiritual da sua casa. Proteja a atmosfera espiritual da sua casa. Não é tudo que acontece na sua casa você tem que sair contando para todo mundo. É verdade. Por quê, pastor? Porque primeiro ela não conta para Geazi. Ela só queria falar com o profeta. Amém? Amém. Nem todo mundo pode ouvir os seus problemas, entenda isso. Nem todo mundo tem que saber dos seus problemas. Verdade. Goste, Deus. E nem todo mundo tem que saber das suas vitórias. Ei, aleluia. Glória a Deus.
Uma coisa que nós temos que entender. Quem tem minhas redes sociais aí sabe. Ninguém vê eu postando nada que eu faço. Aí alguém vai falar assim, mas por que, pastor? Nada que eu faço questão assim, uma festa, alguma coisa que eu ganhei. Mas por quê? Porque muitas vezes as pessoas olham isso e te invejam. E falam assim, não vai dar certo. E também muitas pessoas postam aquilo na rede social que elas não estão vivendo. Sim ou não? Sim. Tem gente que está no filtro. Mas por dentro é um bagaço. Está no filtro, lindo, maravilhoso, não é? É verdade. Não é? Sim. Entenda isso. Guarda para você os seus sentimentos. Guarda para você aquilo que Deus sempre te dá. Tem pessoas que vão montar uma loja. Vou te contar a história de um rapaz que eu conheci. Morreu esses dias. Amigo meu. Ele virou. Ele morava bem no local, bem movimentado. Perto do Boulevard, ali no Shopping Boulevard, ali na Andrades. Aí ele viu aquele povo caminhando para lá e para cá e tal. Aí ele falou assim, eu vou colocar uma caixa aqui, vou vender água de coco. Isso. Foi lá e voltou pro irmão dele. Ele falou, ó, vou fazer isso. No outro dia, quem estava lá? Vendendo água de coco e suco. Aí ele ficou irado. O irmão dele veio do ponto. Veio do ponto pro camarada. O camarada já sapecou uma Kombi, velho. Pintou ela de preto. Começou a vender água de coco, suco, sanduíche, não sei o quê. O cara tem 7 casas lá no Boa Vista. Só vendendo isso. Ele vendeu os teus sonhos. Porque contou para alguém. Você sabe onde estão os maiores locais, onde tem maiores sonhos? Lá no cemitério. Você vai falar, o que é isso, pastor? Por quê? Porque tem muitas pessoas que elas enterraram os seus sonhos. Muitas pessoas contaram os teus sonhos para as pessoas. E as pessoas vão lá e fizeram os sonhos dela acontecer na vida delas. E era o sonho de outros. Entende isso? Entende isso? Se Deus planejou algo para você, é para você, igreja. Se Deus quer te abençoar, Deus ele quer fazer um cenário de milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. Deixa Deus trabalhar na sua história. Como é? Um dia desse alguém veio para mim e falou assim, pastor, teu irmão ali que está sorteando um carro. É 49 centavos. Eu falei, ah, mentira. Ele falou, sério. Como é que faz? Então eu vou te mandar o link aí. Ele mandou o link. Aí manda a pastora. Fui lá. Comprei. Aí viajamos, saímos de férias, viajando. Voltando da Bahia. Eu e a pastora ali. Paramos numa parada. Lá em Governador Valadares, naqueles lugares. Fui parando lá. De repente, tem uma notificação lá no Instagram, ao vivo. E o camarada vira e fala assim, vamos fazer um sorteio aqui agora aqui do carro. Então, Yuri Marcos Campos. A pastora Lívia quase teve um filho no mundo. Estou até dor de barriga nela. Meu Deus! Deus olhando para você, igreja. Ninguém nunca viu eu postando isso nas redes sociais. Ninguém nem sabe disso, se eu não conto. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para você é seu, é para você. É seu. Deus te escolheu para te abençoar, Ele vai te abençoar. Glória a Deus! Deus vai te honrar. O problema é que Deus ele te faz uma promessa, nós saímos contando pro Firmeza todo. Você está nos dias todo, fica sabendo. Sim ou não? Nós temos que aprender a ser igual a Sunamita aqui, ó. Ela ficou calada, ela queria falar apenas com o homem de Deus. Quem vai resolver seu problema é apenas Jesus, é apenas Deus na sua vida. Amém? Amém? Às vezes nós estamos preocupados demais, correndo atrás demais, mas estamos esquecendo de buscar a Deus. Amém. Postei lá hoje assim,
Jesus com a face toda machucada assim, escrito assim, foi por você. E embaixo está escrito assim, o que você tem feito por mim? Foi por você que ele morreu. O que você tem feito por Jesus? O que você tem feito para Cristo? E dá glória. Glória a Deus. Aleluia. Meu querido, nós temos que nos apegar ao altar. Amém? Amém. No 27. Chegando lá, pois, o homem de Deus ao monte, pegou os seus pés. Ela pegou os seus pés, mas chegou Geazi para repreendê-la e disse, porém, o homem de Deus, triste, porque a sua alma está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me revelou. A mulher chegou, abraçou os pés do homem de Deus. Deus quer te usar nessa terra. Glória a Deus. Deus, Ele quer que você seja um homem e uma mulher usada por Ele. Amém? Mas para isso, o que eu tenho que fazer? Me pergunta aí. O que, pastor? Se apegar ao altar de Deus. Nós pegamos muitas coisas, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ela abraça os pés de Eliseu. Um símbolo de entrega, de adoração, igreja. Nós precisamos nos entregar mais a Deus. Adorar a Deus. Nós temos que procurar homens e mulheres de Deus verdadeiramente para nós contarmos nossos sonhos e projetos para orar pelas nossas vidas. Homens e mulheres que vai nos dar conselhos bons, de bons entendimentos. Homens de boas capacidades. Amém? Igrejas verdadeiras que pregam o evangelho de verdade. Homens e mulheres que pregam a palavra de Deus verdadeiramente. Amém? Nós temos que começar a nos cingir nossos lombos com a palavra de Deus, com a palavra, com aquilo que vai motivar o nosso coração. Não é palavras bonitas, mas sim a palavra de Deus que vai transformar a nossa história. Nós temos que começar a ser mais íntimos de Deus, estar mais presente na presença de Deus, estar no culto, mais buscar a Deus. Amém, igreja? Amém. Buscar a Deus. Porque basta passar por uma dificuldade e nós nos agarramos no pé do Senhor. Sim ou não? Sim. Mas Deus está falando para alguém que essa noite, hoje é noite de transformação, de milagre, de cura, de restauração. É dia de uma resposta. Glória a Deus. Ela não soltou até ele dar a resposta para ela. Ela não soltou. Geazi volta com o cajado. Aí entra o profeta. Vão lá na sua casa. Tem sonhos que morreram, mas essa noite Deus quer ressuscitar. Amém. Tem projetos que morreram, mas Deus quer ressuscitar. Tem projetos que estão mortos. Tem gente que fez no final do ano, escreveu lá um projeto que queria fazer, mas não saiu do papel até hoje. Tem projetos que Deus vai realizar. Amém? Mas para isso nós temos que apegar ao altar, aos pés do Senhor e não soltar até receber a resposta. Glória a Deus. Deus está falando para alguém nessa noite: agarra os meus pés. Aleluia, Deus. Agarra. E quando agarramos os pés do Senhor, Ele nos traz a resposta. A casa que vence é a casa que se apega ao altar de Deus. Amém, igreja? Amém? Casa vencedora é casa que se apega ao altar de Deus. Amém? Amém. Casa que se achega ao altar de Deus é casa vencedora. E papai. Buscar-me-eis e me achareis enquanto me buscar de todos os vossos corações. Buscar o Senhor enquanto há tempo. Mateus 24 revela uma mensagem impactante no final dos tempos. O discípulo de Jesus leva Jesus até a sinagoga e fala: Senhor, olha que lugar lindo, maravilhoso, olha para você ver. Jesus fala: também isso aí vai ficar pedra sobre pedra, não vai ser derrubado.
Senão, então, ó Senhor, então me dá aí os sinais da sua vinda e do final dos tempos, o final do mundo. Aí vem Jesus e fala, rumores de guerra, também está vendo isso aí? Jesus. Pais contra os filhos contra os pais, o amor de muitos esfriariam. Hoje está vendo no jornal, um menino adolescente matou o pai, a mãe, o irmão, matou todo mundo. Que isso? Isso não é normal não? Um menino de 5 anos pega um revólver e dá um tiro na mãe. Entende? Olha que loucura. Nós estamos vivendo tempos tenebrosos. Verdade. Eu quero deixar isso para você, igreja. Estamos vivendo tempos terríveis na terra. Então, na hora de nós voltarmos para os pés de Cristo. Verdade, Jesus. Jesus está chamando você para voltar para os pés dele. Chamando você para ficar firme na presença dele. Entenda isso. Casa que vence é a casa que se apega ao altar. É a casa que se apega a Deus. Não é? Vai lá em Atos e fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não tem coragem de trazer seu filho para o culto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não vem e não traz seus netos para o culto. Como que vai servir ao Senhor se você não dá o exemplo de cristão? Não vai servir. Porque quando a palavra diz isso aí, muitas pessoas acham assim, aí porque eu sou salvo, meu filho é salvo. Não é. Porque Deus não tem netos, tem filhos. Quem é filho de Deus? Glória a Deus. Todos aqueles que receberam a Cristo como único e salvador da sua vida. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão todos aqueles que creem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em línguas, colocarão mão sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Em Jesus. Essa é uma promessa para mim e para você, filhos de Deus. Ei, Jesus. Glória a Deus. Permita a ação profética dentro da sua casa. Sabe o você sabe o que o profeta faz? Sabe o que o profeta faz? Ele leva um cenário de milagre para dentro de casa. Glória a Deus. Ele olha o menino morto. Ele deita em cima daquele menino. Não entendi. Depois eu olho isso. Amém? Imitação profética dentro da sua casa. Geazi, ele chega dentro de casa, na casa da mulher, ele deita em cima da criança e ele sopra o fôlego de vida na boca da criança. Entenda isso? O homem de Deus, ele revela quem ele é. O homem de Deus é cheio da presença de Deus. O homem de Deus não anda de gambiarra. O homem de Deus não anda para lá e para cá. O homem de Deus, ele anda conforme a palavra diz. O homem de Deus, ele compra, ele paga. O homem de Deus, ele é correto nas suas coisas. É sim, sim. Não, não. Não, não. O homem de Deus, ele é verdadeiro. O que ele fala, ele cumpre. O que ele fala, ele faz. Verdade. O homem de Deus é o homem que verdadeiramente está na presença de Deus. Ele permite a ação da profecia dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua igreja, dentro do seu lar. Tem um homem de Deus aí? Glória a Deus. Meu Deus. Eliseu, ele ora, ele sopra o fôlego de vida e aquele menino dá um salto. Vou te contar o que acontece. Aquele menino deu 7 espirros antes de acordar. Ele espirrou 7 vezes e levantou da cama. Deus, ele quer te acordar essa noite. Glória a Deus, Deus. ele quer te acordar essa noite. Deus, ele quer que você acordasse, então, 7 espíritos aí e levantar. Se levantar, porque você está vivo. Está na hora de você começar a caminhar, andar, frutificar, dar frutos. Amém? Tem árvore boa aqui? Glória a Deus. Tem árvore boa aqui? Glória a Deus. Por que, pastor? Porque árvore ruim, já diz a palavra de Deus, é cortada e lançada no fogo. Árvore que não produz fruto. Vê Jesus olhando uma figueira, florida, cheia de folhas verdes, bonita, mas não tinha frutos. Ele falou, que seque essa flor, que queime ela.
lança no fogo.